Graça e a paz a todos aí, todo mundo seja muito bem-vindo. Muito bom ter todos aqui conosco aí, todo mundo aí, pessoal de Medina, pessoal de Goiânia, pessoal aí que está conosco, pessoal aqui de Goianésia. E nós estamos aí mais uma vez, né? Nos despedindo de live sem ser dos cultos, né? Até pelo menos até passar as férias, agora a gente entra em regime de férias aí, né? Mas foi muito bom essas lives, essas esporádicas, então foi muito boas, né? O culto é muito bom, eu acho o culto maravilhoso, espetacular, mas essas lives são mais tranquilas, que a gente não tem aquela formalidade do culto, né? A gente fica mais à vontade. E hoje, nosso tema, escolhido pelo pastor Carlos, é bem polêmico, né? Então vocês poderão aí, vocês vão colocando aí, se quiser interferir, fala aí no chat aí que eu paro ele e trago para cá, tá? Para a gente participar bem e para a gente seguir. Vamos orar então, para a gente começar. Deus, eu te dou graças, eu te honro. Obrigado a Deus por essas oportunidades, obrigado a Deus por cada irmão que tem participado, pela vida do pastor Carlos, ó Deus, do Fábio, nossas vidas, ó Deus, que esteja nos abençoando cada vida que participa, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos a tua graça, leva-nos, Deus, a crescer no conhecimento da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o texto de hoje é 2 Reis, capítulo 4, versículo 41. Então, 2 Reis 4, aliás, 38, né? 38 até o 41. Diz assim, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao servo: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte é na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha, deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E esse texto me faz lembrar de Bela Vista de Goiás, né? E Bela Vista, Goiás, há muitos anos atrás, estou falando de uns 30 anos atrás, uns 29 a 30 anos atrás, eu me lembro de sermão que o pastor Carlos pregou lá, em Bela Vista, sobre esse texto. Primeira vez que eu vi esse texto, né? Havia morte na panela, e ele ressaltava naquele tempo, aqueles anos idos, que às vezes, em algumas circunstâncias da vida, a gente precisa tirar a morte que há, né? Tão somente uma questão de tirar a morte, né? Eu venho pensando em tantas circunstâncias que se tornam desastrosas, tão somente porque a gente não tirou a morte dela. Se a gente tirar a morte dela, e é uma figura de linguagem espetacular, a circunstância ameniza, é possível, né? Tacaram farinha, e no ato milagroso lá de Eliseu, tacaram farinha na panela e tirou a morte, pronto, acabou. Então, o que acontece? Acontece que muitas circunstâncias da vida, o que nós tão somente precisamos é tirar a morte que tem na panela, né? Está conosco também lá de Bela Vista, a Divina Souza, né? Desses 30 anos atrás. Sejam todos bem-vindos aí, certo? Pessoal aqui também, de Goianésia, que entrou agora, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, a ponte desse texto de tirando a morte da panela é desenvenenando a palavra, né? A ideia a gente pensar um pouco sobre tantos homens de Deus, tantos pastores, tantos pregadores midiáticos, né, da televisão, que a gente conhece pessoalmente, que às vezes numa sutileza, às vezes até por falta de ser alfabetizado mesmo, de questão de alfabetização mesmo, quando o Iago, nós fomos fazer o primeiro exame de vista dele, eu me lembrei dessa história, e ele chegou lá e ele falou todas as vezes. Chegou numa letra, ele engarranchou, ele não conseguia falar. E o médico e o oftalmologista perguntava, né, Iago? E aí, aí terminou, eu falei, e aí, o menino tem problema disso? Eu disse, não, tem problema de alfabetização. Ele não conseguia, ele viu todas as letras, mas ele não conseguia falar o H, porque ele esqueceu o nome do H. Ele tinha 10 anos na época, né?
Então, às vezes, algum desses pregadores, por não conhecer o nome do H, falar asneira. Lá em São Miguel do Araguaia, um diácono, num determinado momento lá, ele foi fazer a abertura do culto e ele leu, né, numa dessas questões de português mesmo, né, do Samar, e fritou os olhos, né, nele, e fitou. Ele colocou um R lá e fritou, acabou fritando os olhos lá do ser humano. Então, tem essa questão de que simplesmente não entende a semântica, a gramática, a palavra por si só, e tem aquela questão das sutilezas, né, de pegar o texto e colocar dentro do meu querer. Eu li recentemente, pastor Carlos e Fábio, e vocês aí que estão conosco, que a teologia do indivíduo está intimamente ligada ao caráter, à personalidade do indivíduo. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma tendência natural pecaminosa de pegar a palavra de Deus e ajustar aquilo que a gente já pensa que ser o certo, o correto, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente envenena a palavra, a gente põe morte na panela e serve para as pessoas. Que o problema não é necessariamente pôr morte na panela. O problema é servir o caldo das pessoas, né? Eu só pôr lá e aí a vida segue, né? Aí, para encerrar aqui, para passar para o pastor, só para introduzir nesse campo, tanto que isso é drástico e perigoso, nós tínhamos uma irmã, hoje ela não está mais conosco, ela casou com um irmão de uma outra igreja e eles optaram por congregar lá. E perto da casa dela havia uma igreja, né, que, claro, evidentemente não vou citar o nome, mas uma igreja dessas que vive de revelação em revelação. E ela foi lá numa campanha de revelação, e ela estava com um brinco de bijuteria. Aí revelaram para ela que toda mulher que usa bijuteria vai para o inferno. No culto seguinte, a escola bíblica é o seguinte, na igreja ela pediu a palavra lá no meio, tipo, nada a ver, estava no outro assunto, e deu o testemunho dela, que ela havia entendido que mulher que usasse brinco de bijuteria, qualquer bijuteria, para o inferno, que as irmãs da igreja é tudo para o inferno. E aí eu precisei contar para ela, olha, irmã, abre uma igreja, porque aqui já tem pastor, e o pastor aqui não acredita nisso, não. Então, assim, o problema não é pôr a morte na panela, o problema é pegar a panela e distribuir o caldo para todo mundo, né? Aí gera o problema. O problema não é o camarada chegar lá e ter uma compreensão errônea. O problema é distribuir isto e depois de estar distribuída, a bagaceira está pronta, né? Então vamos lá, pastor Carlos, o que você tem a dizer sobre isso? Muito bom. Primeira coisa que eu quero falar é graça e paz, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer os amados que fizeram aí a conexão e estão participando com a gente. Muito bem. Primeira coisa é, esse texto que o pastor João leu, nós não vamos fazer a exegese do texto, né? Não é uma pregação expositiva, é como a live passada mesmo, é um estudo bíblico, vamos olhar o tema dentro da Bíblia. Então, mas seria interessante, viu, se a gente fizesse uma exegese e destrinchasse esse texto aí da morte na panela, viu, pastor João? Porque agora que você leu, me veio aí uma coisa interessante, né? Manda bronca ele foi lá e pegou um mato lá, um mato lá que tinha para fazer um caldo, para fazer uma sopa. E aí o Maico entrou aí, ó, graça e paz, Maico. Maico lá de Bela Vista. E aí ele pegou aquele mato, e o texto que você leu aí, a versão que você leu, pastor, ela fala assim, como ele não entendia, como ele não sabia, ele pegou e botou aquilo na panela para servir para os outros, né? Ele fez aquilo sem saber, quer dizer, ele estava servindo uma coisa que ele não entendia, que ele não conhecia. Muito interessante isso. E exatamente essa introdução que você fez, é isso mesmo, né? Muitas vezes o pastor Marcos Felipe também está aí participando com a gente, é um youtuber, participa da nossa igreja aqui. Obrigado, pastor Marcos. Então, é isso. Na verdade, esse texto é apenas para mostrar isso, né? Que muitas vezes a palavra vai envenenada. A palavra que é o alimento que é servido para nós, né? A pregação, o ensino, o estudo, ela vem envenenada. A gente precisa tomar cuidado com isso. E não só de ouvir, mas os pastores têm né, tenho muita responsabilidade. Eu acho assim que eu já servi muita comida envenenada, viu? O pastor João, não vou dizer que ele faça isso, de jeito nenhum, mas... Não, o Fábio fez drasticamente uma tragédia aí do Teseu, lá da mitologia grega, né? Pensa na morte na panela, mas... Tá certo. Aí tacou farinha. Isso, então tá bom.
Mas o que nós queremos enfatizar aqui, pastor João, é dar exemplos específicos, né, de textos bíblicos que são mudados. E não é questão de uso e costume, não. O pastor deu um exemplo aí de uso e costumes, né, de brinco. Isso aí até que, né, é um veneno assim que não vai matar, vai matar porque vai cair, vai acabar caindo aqui no que eu vou apresentar para os irmãos, tá? Mas, quer dizer, se a pessoa não quer usar brinco, beleza, não tem problema nenhum. Se a pessoa quer usar também, eu não vejo problema. Eu, particularmente, o pastor João também não, né? Agora, você querer dizer que a salvação depende do brinco, aí já está bem envenenado, né? Aí já vai matar mesmo. Nem farinha resolve. Isso. E então, essa ilustração, esse exemplo que o pastor João trouxe, veio a calhar bastante, pastor João. Por quê? Eu vou apresentar aqui dois modos de ler, né? Dois modos de ler a palavra. Você pode ler com os olhos da lei, tá? Ou você pode ler com os olhos da graça. E aqui eu já vou colocar, né? Os olhos da lei, para mim, seria representando a questão do livre-arbítrio, né? Da salvação pelas obras. Eu é que escolho, eu que decido, eu é que faço, eu que escolho fazer isso, eu que escolho fazer aquilo. É isso mesmo, eu tenho que escolher mesmo, eu escolho. Mas tem que entender que essa escolha não é livre, é uma escolha que ou está influenciada pelo mundo, ou está influenciada pelo diabo, ou está influenciada pelo Espírito Santo, né, pela palavra de Deus. Então, a gente pode ler a Bíblia com os olhos da lei, ou pode ler a Bíblia com os olhos da graça. Nós vamos dar exemplos e isso vai ficar claro, tá? E quando a gente lê com os olhos da lei, a gente envenena a palavra de Deus. E a gente vai dar exemplos disso também, tá? Aliás, toda a nossa vida fica envenenada com isso. Então, tudo é obra da graça. O problema é como nós a recebemos. A graça de Deus está o tempo todo operando no texto bíblico e operando nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver, nós olhamos com o olho da lei, né? Então, vamos ver isso. Jesus disse para os fariseus, ele disse assim: vocês correm o mundo inteiro para fazer um prosélito, ou para converter uma pessoa. Vocês correm o mundo inteiro para converter uma pessoa. E aí vocês tornam ele 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Nossa, mas essa palavra de Jesus sempre me chocou, né? Não é possível, né? Que os fariseus já eram merecedores do inferno pela hipocrisia deles, né? E as pessoas que eles convertiam se tornavam 2 vezes mais merecedoras do inferno. Como é que é isso, né? E eu acho assim, que quando a gente envenena o evangelho com a lei, a gente torna as pessoas 4 vezes mais merecedoras do inferno. Os fariseus, que eles já eram mesmo seguidores da lei, né? Então, o que acontecia? Quando alguma pessoa se convertia pelos fariseus, ele era perdido, mas ele não conhecia a lei. Ele sempre poderia alegar ignorância e tal, a pena dele seria suavizada, tá? Pelo menos ele não conhecia a lei, ele não conhecia a Bíblia. Se ele fosse condenado, era menos condenável do que o fariseu que conhecia e não obedecia. Por isso que Jesus falou, você traz o fariseu, você traz um convertido para o farisaísmo e ele se torna 2 vezes mais merecedor do inferno. Ele era merecedor do inferno, mas agora, como ele tornou conhecedor da lei, ele se tornou 2 vezes mais merecedor do inferno. E com o evangelho, às vezes, se torna a mesma coisa. Porque no evangelho, a lei é muito mais severa. Olha só que Jesus fala assim, olha, a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você fizer bullying com seu próximo, você já é réu do inferno. Se chamar ele de burro, se chamar ele de idiota, aí você já matou. Hã? Quer dizer, no evangelho a lei é muito mais severa. A lei fala, não adultera. Mas Jesus diz, eu digo, se você olhar para a mulher e cobiçar ela, no seu coração, já adulterou. Então é muito mais severo, né? Então, se a gente transforma o evangelho numa lei, a gente vai tornar a pessoa 4 vezes mais merecedora do inferno. Isso é muito perigoso. Então, nós vamos então partir para os exemplos, né? Eu gosto muito, eu até comentei no grupo da sala de aula aí da Ebenezer, né? Da Igreja Batista Ebenezer, o texto de 1 João 4,8. Muito conhecido, que toda criança sabe de cor. Aquele que não não conhece a Deus. Porque Deus é amor.
Eu não vou falar de vocês, eu acho que vocês não fazem isso, nunca fizeram isso, mas eu fiz isso a vida toda, né? Eu fiz isso a vida toda. Quer dizer, então, quem não ama não conhece a Deus. Então eu vou amar, então, hein? Eu vou me esforçar para amar. E eu dava duro, viu, gente? Mas quanto mais eu me esforçava para amar, mais eu odiava, né? Mais eu achava defeito, mais eu era implicante, né? Mais eu me achava melhor do que o outro, entendeu? Então, quer dizer, aquele que não ama não conhece a Deus. Aí a pessoa inverte a coisa, né? Em vez dele ir atacar a raiz do problema, ele tenta resolver colocando-se dentro de uma lei. Ah, então eu tenho que amar, é? Ah, então eu vou amar para conhecer a Deus. Quando o texto não está falando isso. O texto está falando, conhece a Deus, porque se você não ama é porque você não conhece a Deus. Perceberam aí o veneno? Quando a gente inverte a leitura? Quando a gente coloca o legalismo dentro de um versículo, a gente se perde e vai se tornando com o coração amargurado, né? Porque a gente envenenou a palavra, a gente tenta praticar a palavra e não consegue porque ela está envenenada. Então, o texto diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Como que resolve o problema? Vamos conhecer a Deus. Amor é resultado. Amor é fruto de você conhecer a Deus. O amor é fruto de você receber o seu amor, você compreender que ele é compassivo, que ele é fiel, que ele é misericordioso, que ele tem uma paciência infinita. Quando você o conhece dessa maneira, e quanto mais perto você anda dele, amar não vai ficar tão difícil. Você vai passar a amar, não vou dizer naturalmente, porque não é naturalmente, é pelo poder dele. É pelo poder dele em nós. Bom, esse é um exemplo. É interessante isso, pastor, porque eu vejo assim, que são erros históricos que Satanás usa contra a gente, né? Quer dizer, é quase óbvio, né, que eu preciso conhecer a Deus e não viver uma tentativa de amar, né, o ser humano pecador. Mas a gente introjeta isso de uma forma tão profunda, né, que a gente não consegue ver. Né? Tem um processo assim, quando a gente vai ao mar pela primeira vez, que a gente queima as vistas, aí de noite você vai tentar dormir, você fica vendo o mar, né? Dizem que com a neve é a mesma coisa, com a solda mecânica é a mesma coisa. Então a gente queima a vista naquele texto, né? Recentemente eu estava pregando sobre Jeremias, que foi um texto que eu passei minha vida, 30 anos de vida cristã, com as vistas queimadas nele. Eu simplesmente entendi, lá em 1990, que Deus é o oleiro, eu sou o barro, e que Deus vai me quebrar para refazer quando eu não estiver muito legal. Aí, de repente, essa semana, eu me deparo com um texto e entendo que Deus não vai me quebrar, o vaso se quebra sozinho, e Deus é tão gentil que ele vai lá e refaz. É uma coisa tão sutil, mas muda totalmente o meu olhar para Deus. Né? Deus não é aquele tirano que está lá esperando uma oportunidade de me quebrar, né? Ele é aquele pai amoroso que está lá de plantão, caso eu me quebre, ele vem me consertar, me refazer. Cara, é incrível, né? Mas é só uma queimada de vista, uma compreensão errada que se carrega a vida inteira e que fica como barreira na sua relação com Deus, né? É isso aí. Quem colocou aí, amar é consequência, né? Alguém colocou aí, conhecer a Deus é a causa, amar é a consequência, exatamente. Quando nós conhecemos a Deus, isso vai causar um amor. Que bom. Vou dar um exemplo aqui de outro texto. Digamos aqui, por exemplo, Lucas 11, 27 e 28, que Jesus vai falar, né? Alguém vai dizer assim, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe à luz. E Jesus vai falar assim, muito mais bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Lucas 11, eu anotei aqui, Lucas 11, 27 e 28. Bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que o amamentaram. Jesus disse, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, olha que maravilha para um legalista, né? Tá vendo aí, ó? Tem que obedecer à lei e tem que guardar. Tá? Se você não obedecer à lei e não guardar tudo que você ler e aprender na Bíblia, você não é bem-aventurado.
Entendeu bem aí a palavra? Mas não é nada disso que o texto está dizendo. Tá? Inclusive a comparação que diz, né? Quer dizer, a pessoa não guarda para ser bem-aventurado, ele guarda porque ele é bem-aventurado. Ele é agraciado primeiro por Deus. Ele é chamado, ele é escolhido por Deus, ele é sortudo. Ele é abençoado. E aí sim, ele pode guardar a palavra de Deus. Então, quem obedece à lei, segundo esse versículo, nunca poderia se gloriar, nunca poderia ficar orgulhoso, porque ele só guarda porque Deus o abençoou para que ele fizesse. Pensa só na situação de Maria, né? Bem-aventurados os ventres, o ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Maria fez alguma coisa para isso? Não, ela foi uma graça que ela recebeu. A Igreja Católica gosta de endeusar a Maria, né? Porque, não, certamente que ela foi uma pessoa muito privilegiada, que ela foi uma pessoa muito santa, por isso que Deus a escolheu. Deus deu sorte de achar Maria santa e perfeita para ele poder nascer Jesus nela. Não, não é nada disso, não é nada disso. Que Maria foi privilegiada, foi abençoada, foi agraciada, né? Quando ela vai visitar Isabel, Isabel fala, agraciada de Deus, agraciada do Senhor. Ela recebeu aquela graça de amamentar Jesus, de concebê-lo no seu ventre. E quem obedece à palavra de Deus e guarda também é um abençoado. Então, em vez da gente sair correndo, tentando obedecer toda a lei para ser bem-aventurado, nós temos que nos joelhar diante de Deus, nos prostrar diante dele, pedir misericórdia, falar, Senhor, agracia a mim também, abençoa a mim também, me dê também essa graça para que eu possa cumprir e obedecer a tua palavra. Viver nessa dependência da graça, da bênção, da bem-aventurança, que é a graça de Deus, que é a bênção que ele concede a nós de obedecer a sua palavra. Quem conhece o Salmo 119, eu posso resumir o Salmo 119 em 3 palavras. É um hino de amor à lei de Deus, é uma confissão da fraqueza em obedecer essa lei e uma oração suplicando a Deus para que me faça andar nessa lei. E, inclusive, o Salmo começa com a palavra bem-aventurado, né? Então, ele quer ser um bem-aventurado, ele quer que Deus dê a ele a graça. Ele fala, ensina-me os teus caminhos, dá-me entendimento para que eu compreenda a tua lei. Quer dizer, dá-me essa graça, torna-me um bem-aventurado. Então, é isso. Esse é o segundo texto, né? Um outro texto semelhante ao de João está em Tessalonicenses. Esse também, viu, pastor? Eu caí na real com esse texto umas 3 semanas atrás. Foi muito interessante também, tá? E esse texto que você falou aí do vaso que se quebra, né? Eu fiz questão de olhar várias versões da Bíblia para ver se você não estava dando rata. Mas eu tive que concordar com você. Uai, vai, né? Esses dias eu estava fazendo um desabafo aí, não sei, nem me lembro para quem, não. Eu tô assim... Assim, é difícil para as pessoas acreditarem, né? Mas eu sou tímido, eu gosto de ficar sozinho e recluso. Não curto muito pessoas, né? Prefiro livros. São melhores companhias. Mas essa pandemia me pegou e me tacou com a cara na tela, né? Você estava falando do pastor aí, do pastor Marcos que está conosco, que é youtuber. Jamais tive essa ideia e intenção, né? Agora eu me pego vendo quantas visualizações tem o vídeo tal, o sermão tal, ou a aula tal, né? Mas, por consequência da pandemia, por ser professor e pastor, eu passo o dia inteiro com a cara na tela agora, né? E aí, esse dia eu estava falando, gente, dá uma certa estafa visual, né? Assim, eu ando cansado, eu estou precisando de um esculacho na igreja, e esses dias eu dei um semi-esculacho. Né? Eu tive nem tanto... foi um esculacho? Não, nem falei nome, só, né? Falei assim no geral. Né? Antigamente Fábio, o pessoal aí da live aí, que é daqui, né? Eu não fazia um sermão assim que todo mundo ficava constrangido 5 anos. Então, era isso aí. Aí o que acontece? Aí agora eu tenho comentado aqui, agora tem que pensar para falar, meu Deus, eu estou oprimido com essa coisa de... Né? Mas é incrível que... Mas eu também... Né? É interessante isso, porque a gente acostuma tanto, né? Nessas lives eu aprendi que não tem no Novo Testamento que Deus conhece a folha que cai da árvore, né?
o Samuel, que está aí conosco, ele veio me falar que está no Alcorão. Eu quase caí duro, né? Porque o pastor Carlos de Oliveira Ferreira citou lá em Bela Vista, eu passei a citar a vida inteira sem nunca parar para examinar. Então, às vezes, a Eu gente... também casquei do cavalo quando descobri essa também. Tá bom. Mas vamos aqui para o texto de... Aí foi o mesmo caso do rapaz lá, né? A gente pega a erva sem conhecer e taca na panela. Uhum. Esse texto de Tessalonicenses é um texto que fala sobre a santidade, né? E fala sobre a imoralidade sexual. E ele fala assim, ó. Que cada um de vocês... 1 Tessalonicenses 4, 5. Sim. Temos vários textos aqui para compartilhar, mas se não der tempo, não tem problema. Se vocês pegaram a ideia, né? Como que a gente está lendo a Bíblia, né? Com os olhos da graça ou com os olhos da lei? Vamos ver esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, o versículo 5. Diz aqui, não com desejos imorais, assim, versículo 4, 4, desculpa, eu falei o versículo 5, mas começa no 4. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Um legalista pega um texto desse aqui para pregar, mas desce a ripa, né? Aí desce a ripa com gosto de gás mesmo, né? Que a pessoa tem que controlar os desejos, que a pessoa tem que controlar o seu próprio corpo, que Deus nos chamou para a santidade, que nós não podemos viver na imoralidade. Olha o versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. E aí, você pode pregar um sermão de até de 2 horas em cima disso aqui, legalisticamente. Mas o que me chamou a atenção nessa última semana, nesse versículo, é a mesma coisa de João, né? Que fala assim, como os gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, eu sempre li esse texto pensando que o problema era a imoralidade sexual, que o problema era a promiscuidade, que o problema era a falta de controle do próprio corpo. Mas o texto termina dizendo, né? Não como os gentios que não conhecem a Deus. Esse é o problema, né? Eu até escrevi um texto e coloquei para muitas pessoas esse texto. Não separei ele aqui para ler, mas algumas pessoas podem se lembrar disso, né? Que o problema é espiritual, não é moral. O problema é espiritual. As pessoas que não conhecem a Deus, eles fazem do sexo o seu tudo. Sexo é tudo de bom. É tudo que tem na vida para eles. E o que eles precisam? Eles precisam descobrir que sexo não é tudo de bom, não é o suprassumo da vida. Tem outra coisa melhor, que é conhecer a Deus. Então, o problema não é moral, o problema é espiritual. Agora, é claro que a sociedade tem que tratar do problema moral, mas nós temos que tratar do problema espiritual e trazer as pessoas a um conhecimento de Deus. Eu tenho convicção da minha própria vida que quando você conhece a Deus, conhece de verdade, você deixa de idolatrar o sexo. O sexo deixa de ser a sua razão de viver. O sexo deixa de ser tudo para você. E isso é cantado, né, em músicas, em novelas, em poemas, na literatura. Os adolescentes fazem brincadeiras com isso, né? Mostrando exatamente essa idolatria com o sexo. Colocando como a coisa principal, como a coisa que, inclusive, as pessoas não têm controle, não têm domínio, e é assim que eles vivem mesmo, e vão viver mesmo, não tem conversa, né? Por quê? Porque não conhece a Deus. Tá? Então, qual que seria a ênfase aqui, então? A ênfase tem que ser, vamos conhecer a Deus, gente? Vamos chegar mais perto dele, vamos conhecer a sua grandeza, o seu poder, vamos entender que o sexo é de Deus também, é uma das coisas que Deus criou, e que está sob o controle, sob o domínio, sob o poder dele. Vamos conhecer a Deus. E essa outra coisa, então, será resolvida, né? Essa é a questão. Muito bem. Se ninguém tem comentário, vamos passar para frente aqui. Tem um comentário aí. Fala sobre isso aí, pastor. Samuel escreveu aí. A lei chama o olhar para o pecado. A graça convida o olhar para Deus. É questão, então, de perspectiva? Exatamente. Perspectiva. Você falou muito bem. E o Samuel, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque
É um dos poucos que entende, às vezes, o que eu falo, né? Ele sempre me dá um retorno, assim, em cima, né? Ele faz uma paráfrase do que eu estou falando e é em cima. Obrigado, viu, Samuel? Mas é isso mesmo, é uma questão de perspectiva, né? A lei nos chama a olhar o pecado. Né? Só pensa naquilo, né? Naquilo o mundo usa como sexo, né? Mas, na verdade, o pecado em geral, né? Só pensa no pecado, né? Mas a graça nos chama a olhar para Deus. Perfeita essa interpretação. E na leitura bíblica isso tem que estar claro também, né, Samuel? Quer dizer, temos que ler com os olhos da graça, olhando Deus. Eu vou aproveitar que o Samuel colocou isso e vou chamar a atenção para uma outra coisa, que não tem nada a ver com a interpretação de algum versículo em particular. Eu ainda quero comentar ainda Jeremias 29. Mas antes de comentar Jeremias 29, e já falei aqui de Maria, né, eu quero falar de José. Às vezes eu ouço, aliás, quase todas as pregações que eu ouço sobre José, exalta tanto José, exalta tanto o caráter de José, a fidelidade de José, a sabedoria de José, tanto, que a gente fica pensando assim, puxa vida, Deus é muito privilegiado de ter um servo como José. Né? E outro dia eu estava ouvindo a Suzana, né, na Escola Bíblica Dominical. Suzana perfeita, viu, pastor João? Não podia arrumar alguém melhor para transmitir não, ali a ela, lição. Ela ainda tem uma herança CBB muito forte ainda, mas tá sendo polida. CBB o quê? Pula, continua, prossegue. Não, ela é benção, ela é leitora. Congregação, como é que é? Congregação do Brasil, como é que é? Antigamente chamava de Convenção Batista Brasileira. Pois é. Muito bem, Suzana. A nossa herança é a melhor, viu, minha filha? Mas ela é leitora. Não chega a ser perfeita, não. O Emerson, o marido dela, não concorda com isso. Ele disse que ela precisa ser desenvenenada também, porque ela já jogou até um banco nele. Mas nessa questão de José, aí eu estava ouvindo ela na escola dominical, ela foi perfeita. Porque ela enfatizou não o José, ela enfatizou que a mão de Deus era com ele. Quer dizer, José só teve todo aquele comportamento admirável e invejável, né, que eu invejo muito a vida de José, porque a mão de Deus era com ele. Deus o escolheu, Deus o separou, Deus o preparou, Deus o protegeu, Deus o acompanhou, Deus deu a ele a visão, Deus deu a ele o sonho, Deus o guardou. Deus, a mão de Deus todo o tempo com ele. Ele era um bem-aventurado. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pega um personagem bíblico, a gente exalta tanto ele, que em vez de a gente atrair as pessoas para a graça de Deus, nós criamos inveja, rancor, decepção, desilusão na vida dos crentes. Eu ficava muito decepcionado quando ouvia certos sermões, e na leitura bíblica também, sempre fiquei muito decepcionado. Puta merda. Desculpa. Puxa vida, né? Por que eu não sou como José, né? Por que eu não sou como Davi? Por que eu não sou um Moisés? Né? Por que eu não sou um Josué? Quer dizer, esse é uma comida extremamente envenenada, né? Por quê? Como diz o Samuel, ela me tirou os olhos de Deus. Ela não me levou a olhar para Deus. Eu fiquei vendo só o José, só o Davi, só o Eliseu, só o Samuel, e não vi a graça de Deus. Então, eu não tenho que tentar ser igual a José, eu tenho que buscar a graça de Deus na minha vida. Né? Então, comida envenenada é a comida que nos tira o olho da graça de Deus. Bom, antes de falar sobre Jeremias, que é um texto mais polêmico, viu, pastor? Mas o pastor Aloísio, que é da Videira, e um dia eu estava ouvindo a pregação dele, e ele falou uma coisa que me deixou impressionado. Ele disse que estava numa entrevista, e a repórter perguntou para ele, qual o segredo do seu sucesso? Aí ele pegou ele assim, de surpresa, né? E falou, quando me pegam de surpresa, eu não sei responder, eu conto história. E eu peguei e fui contar uma história, né? E ele pegou e falou, bom, quero contar aqui a história da Sara, né? A Sara, com 90 anos, ficou grávida e teve um bebê. Aí vamos imaginar essa Sara lá
no pediatra, né? Ela foi no pediatra, levou o Isaaczinho, tá com aquele neném lá no colo, um montão de mulheres lá esperando o atendimento, cada uma com seu neném, e uma delas fala, nossa, você veio trazer o seu netinho para a consulta, né? A Sara fala, não, é meu filho. Aí ele fala, nossa, seu filho, não é possível, né? Qual o segredo? Aí, na hora que a mulher pergunta qual o segredo, a Sara dispara a rir, né? Porque ela riu na promessa, né? E quando ele nasceu, ela riu mais ainda, né? E passou o resto da vida rindo, né? Porque quando a pessoa perguntava qual o segredo, né, de você ter um bebê com 90 anos de idade, né? Pô, não tem segredo nenhum. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é o milagre de Deus, não tem segredo. E aí ele falou do ministério dele e eu fiquei impressionado por causa disso, né? Ele fala assim, não, é porque a igreja de vocês ora muito. Não é porque ora muito. Tem igreja que ora mais do que nós. E não alcançou o crescimento que nós alcançamos, a influência que nós temos aqui em Goiânia, agora já no Brasil. Ah, é porque a pregação da palavra, é por causa da pregação. Não, tem pastor que prega melhor do que eu. Não, é porque está em célula. Não é também, porque tem igrejas em célula melhor do que a nossa. Não, eu fico arrepiado quando ele fala isso. Ele fala isso. Foi a graça de Deus que nos alcançou, não tem mérito em nós. Quer dizer, quando ele fala isso, ele desenvenena a palavra, né? Ele desenvenena a compreensão das pessoas, né? Porque nós somos naturalmente legalistas, né? Ninguém precisa ensinar o incrédulo ou o crente a ser legalista, nós já nascemos assim, infelizmente. Então é isso. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Vamos então para Jeremias, que é um dos venenos que eu acho, assim, é uma das coisas que o legalismo nos leva a ler o texto, aquela leitura, pastor, que realmente é igual a leitura do vaso lá que se quebra, né? Mas essa é mais difícil da gente detectar, porque o veneno está na própria tradução, né? E você, para se livrar desse veneno que está na tradução, você tem que estar muito na graça de Deus, você tem que estar compreendendo muito o contexto ali do que está acontecendo em Jeremias, para você entender. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Enquanto a gente acha aí, tem uma frase que eu estava lendo outro dia, e eu estou estudando alguns livros com a Daniela, e é um livro da CBB, né? E nesses livros da CBB saem algumas coisas que eu quase pulo da cadeira, né? Uma das coisas que eu estou lutando muito, vocês usam também, vocês aí da tal de Igreja Batista Renovada, sei lá o que é isso. Mas vocês usam também. Eu vou falar agora e vocês vão perceber que vocês usam. Assim, vamos estender o reino de Deus na terra. Para mim, hoje, isso é de uma heresia tão grande, se não for bem explicado, sabe assim, estender o reino de Deus na terra. Como, rapaz? Que negócio é esse de estender o reino de Deus na terra? Como que loucura é essa? Poder é esse, né? Não tem como eu estender o reino de Deus na terra, porque não pode ser ampliado nem diminuído. Não pode. Deus é rei absoluto sobre a terra, sobre os céus. Agora, é claro que tem os rebeldes, tem os que não creem, né? Então, eu acho que a gente devia mudar essa fala. Em vez de estender o reino de Deus na terra, eu mudei, inclusive, no estatuto aqui da igreja. Eu fiz parte da comissão de renovação do estatuto e com muita briga, com muita insistência, nós conseguimos colocar uma palavrinha lá nessa frase. Os objetivos da igreja, né? Então, estender o reino de Deus na terra. E eu peguei e consegui colocar assim, estender a fé no reino de Deus. Isso sim, isso você pode ampliar, né? Porque as pessoas vivem cegas, elas não percebem que Deus está reinando, que Deus está agindo. E aí, quando você prega e o Espírito Santo age, o olho da pessoa abre, a pessoa nasce de novo, né? Então ele vê o reino de Deus. E aí sim, aí você estendeu a fé no reino de Deus, mas não pode estender o reino de Deus. O reino de Deus é absoluto, total, completo, sem deixar brecha para nada. Então é isso. Vamos aqui para Jeremias, então, 29, 14. Não, 13, desculpa. 13.
vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então está aqui uma promessa de Deus, e esse quando, ele coloca uma condição. Coloca uma condição. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Para um legalista, isso é maravilhoso. Tá? Ou você busca de todo o coração, meu amigo, ou você está fora. Tá? Você não vai achar Deus, mas de jeito nenhum. E quando você coloca a pregação dessa maneira, você colocou uma incredulidade, um desânimo, um medo, uma ansiedade tão grande no coração do ouvinte, que é capaz que ele desiste mesmo da caminhada. Tá? Agora, se você for olhar o contexto, se você for olhar outras traduções, se você for olhar a palavra que é traduzida para quando aqui no hebraico, você vai perceber que isso pode ser traduzido de maneira diferente. A Bíblia de Jerusalém, Fábio deve ter, né? A Bíblia de Jerusalém. Você tem também, né, pastor? Não. É uma das poucas versões que traz assim, ó. Vou ler aqui, como que está lá. Vocês me buscarão e me acharão porque me buscarão de todo o vosso coração. O quando é transformado num porquê. Tá? A Bíblia de Jerusalém, das versões que eu tenho aqui, é a única que traduz porquê. Porque me buscarão de todo o coração. E a Bíblia hebraica é uma Bíblia que foi traduzida, é o Taná, né? A Bíblia hebraica que foi traduzida para judeus, não foi traduzida para a sinagoga, em português. Essa também traz porquê. Vocês me buscarão, me acharão, porque me buscarão de todo o coração. E a palavra que é traduzida por porquê, no hebraico é que pode ter várias traduções mesmo, essa palavra. Mas comumente ela é traduzida por porquê. Daqui a pouquinho eu vou falar especificamente a diferença que faz esse porquê e esse quando, tá, gente? Então, que, tá? Olha só, Jeremias capítulo 24, a mesma palavra vai estar aqui. E aqui foi traduzida por quê? No versículo 7, 24, 7. Jeremias 24, 7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Veja que é uma promessa que Deus está falando que vai fazer, né? Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. É a mesma palavra, está aqui porque, é a mesma palavra que está porque aqui em Jeremias 29. Tá? Então, qual que é a diferença mesmo? A diferença é que o porquê, ele vai ressaltar o poder de Deus, ele vai ressaltar a obra de Deus, ele vai ressaltar a fidelidade de Deus. Deus está fazendo a promessa. Se você olhar aqui todo o capítulo 29, Deus está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou trazer vocês de volta, eu vou tirar vocês lá da terra do norte, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, eu vou colocar vocês aqui, e eu vou fazer isso, eu vou fazer que vocês façam aquilo, e vocês vão me invocar de todo o coração, porque eu é que vou providenciar isso. Tirou totalmente, como é que eu posso dizer aqui, a ação humana no negócio. Tá? É uma ação unilateral de Deus que vai fazer. Vocês sabem que há muitas alianças no Velho Testamento, a aliança de Deus com Abraão, a aliança do Sinai, a aliança com Davi, e no Novo Testamento nós vamos ter a nova aliança. Algumas dessas alianças, elas são condicionais, né? Elas são bilaterais. Ela tem duas partes. Você cumpre a sua parte e eu cumpro a minha. A aliança do Sinai era assim. Vocês obedecem os mandamentos e eu abençoo. Se não obedecer ao mandamento, eu não abençoo. Bilateral. Mas a aliança do Novo Testamento, ela não é bilateral, ela é unilateral. Inclusive não é chamada de aliança, nós chamamos de testamento. Por quê? O testamento é unilateral. Quem recebe o testamento não tem direito de opinar.
quem morre deixa tudo escrito lá, ó, vai ser assim, 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 assado. Ou você aceita, ou você não aceita. Né? É unilateral essa aliança do Novo Testamento. Essa aliança de Jeremias aqui também, Tá. Jeremias é um dos... Abre o parênteses aí. Manda. Duas coisas que a Marilda colocou aqui, o quando pressupõe a condição. O porquê não. O Samuel diz que a condição vira consequência. Então, ou seja, se for quando eu cumprir uma lei e recebo essa graça. Exato. Tá, mas aí eu fiz uma exegese do texto do 24 aqui, e o converterão está no futuro, ó tio. Porque se converterão a mim de todo o vosso coração, de todo o seu coração. E aí dá a minha impressão que, na verdade, é só uma questão do auristo mesmo. Porque antes de eu me converter, também parece que não vai rolar. Ou eu estou envenenando o texto? Não, você está certo. Mas a questão é quem que vai fazer isso. Eu estou certo! Né? Não, para a live, eu estou certo. Não, é porque a questão Foi não mal, é... não resisti à piada. Não, mas é porque realmente eu olhando aqui, eu fiquei nessa dúvida. Vai, explica. Isso, então tá certo. A questão é quem vai fazer isso, né? Por exemplo, a pessoa se converteu. Ninguém se converteu no mundo, né? Mas é a palavra mais natural que brota da nossa boca todo dia, toda hora. Da minha também. Um costume que a gente tem que falar. A pessoa não se converteu. Ele foi convertido com um trabalho muito poderoso da mão de Deus, né? Eu gosto hoje de me referir à conversão assim, eu vos tirei do Egito com mão forte e poderosa, né? Do rei das trevas né? Pro rei da luz. Exatamente, mas eu que fiz isso com braço estendido e mão forte. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que mudar no nosso vocabulário evangélico, né? Mas nisso aí, pastor, eu estou lendo a autobiografia do John Bunyan, Graça Abundante, e hoje eu li uma frase no capítulo de hoje, capítulo 7, que eu ainda estou com ela, ainda ninguém botou farinha, não, ainda está envenenada ainda. Ele falou assim, que coisa terrível é ver o cordeiro se transformar em leão. Porque essas nuances da palavra, e ele teve essa experiência, né? Assim, a Teresa falava isso, que a conversão do John Bunyan foi muito comum, como as nossas. Né? Assim, aquele processo, né, de pecado, de culpa, de graça, de acusação de Satanás, até chegar ao ponto, assim, se Deus não fizer, não será feito. Nós passamos por isso. Mas quando ele usou essa frase, né, que alguns verão o cordeiro se transformando em leão, eu achei isso muito interessante, porque um tempo atrás nós tivemos essa compreensão aqui foi até as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, quando a Lucy, ela falou, mas ele falou assim, não, mas você me conhece no seu mundo? Eu falei assim, não conheço. Você conhece, porque lá eu tenho outro nome. Né? Quer dizer, o Aslan, que era o leão, aqui no nosso mundo nós chamamos de cordeiro. E aí teve esse link com o Apocalipse, quando o João viu o cordeiro e leão, né? Ele é cordeiro e leão. Mas eu acho que envenenado, eu sempre olhei o cordeiro e leão como essa moeda esses dias até li isso, né? Que a graça é um lado da moeda, o juízo, o trono branco é o outro lado. A graça não nos isenta do julgamento final, do dia do juízo. Né? Ou seja, o cordeiro uma hora vira leão. Então, esse quando e esse porquê, ele é sutil, melindroso. Explica para nós. Explica para mim. Tá. Mas se você for parar para pensar... vamos pensar só um pouquinho no que você falou aqui. Não, pensar muito, ora, eu estou pagando. Não, mas o que você acabou de falar, né? A frase que você falou, ela é realmente muito envenenada, né? Porque você falou assim, ó, olha só, a graça não nos isenta do juízo, foi isso que você falou? Eu entendi bem? Do tribunal. Ela nos isenta da condenação eterna. Não serei condenado eternamente, mas passarei pelo julgamento. Entendi. Mesmo assim, ela está um pouco envenenada, né? Porque João fala assim, não entra em juízo, né? Mas já passou da morte para a vida. Aí eu tenho dificuldade de entender. Então, assim. então os santos não serão julgados. Nós estaremos lá do lado de Cristo, só descendo a lenha no zíper. Oh, glória a Deus, aleluia. Não, há um julgamento, sim, mas não aquele julgamento final, na hora que há um julgamento. A Bíblia fala que há um julgamento para nós. Isso, há um julgamento para nós.
nossas obras serão medidas para a gente poder receber a nossa recompensa e tal. Mas a condenação, você falou bem, agora você falou bem. A condenação não, a condenação está fora. Né? Mas, assim, do jeito que você fala, às vezes, tão incisivo, né? A gente fica impactado. Né? Tá bom. Então, vamos falar aí a questão do porquê e do quando, né? Sim. Mas eu acho, de novo, eu tenho que me render ao Samuel, né? A Marilda também, gramática, né? Então, beleza, é isso mesmo, tá, gente? O quando é condição, vocês só vão me achar se me buscar de todo o coração. Verdade, isso não é mentira, viu? Isso é verdade. Mas a diferença é que a carga fica sobre nós, buscar ele de todo o coração. A carga fica sobre nós. Mas quando você coloca a consequência, quer dizer, Deus fala assim, eu vou agir de tal maneira na sua vida, e como consequência, você vai me buscar de todo o coração, e aí você vai me achar. Quer dizer, buscar de todo o coração realmente é o caminho, não tem como escapar dele. A diferença é essa, quem é que vai fazer esse buscar de todo o coração? Eu vou me esforçar para buscar Deus de todo o coração, eu vou fazer, ou Deus vai fazer. Eu estava ouvindo um sermão outro dia do Charles Spurgeon, eu queria até ter encontrado ele aqui, mas ele tem um sermão maravilhoso sobre isso, né? Que ele fala Manda o link para nós. Eu vou achar ele aqui e vou mandar. Que ele fala assim, eu te invocarei no dia da angústia, mais ou menos, eu não sei se é o Salmo 131, eu não sei qual que é o Salmo, não lembro agora. Né? Eu te invocarei no dia da angústia. Aí ele prega só nessa palavra, eu te invocarei no dia da angústia, porque ele fala que a angústia é o que nos faz buscar a Deus de todo o coração. E é exatamente isso que Jeremias está falando aqui, não só no capítulo, mas em todo o livro. Né? Deus vai fazer de uma tal maneira que não vai ter como nós invocá-lo hipocritamente, ou fingidamente, ou de uma maneira mentirosa, ou tentando engabelar. Não vai ter jeito. Nós vamos buscá-lo de todo o coração, porque ele vai criar as condições para isso. Para mim, isso é fundamental. Né? Esse porquê faz toda a diferença por causa disso. Porque Deus é quem vai fazer. É consequência. O pastor José Décio escreveu, então, que é a total ação de Deus. É isso? O resumão é isso? Total ação de Deus. Graça, absoluta graça. Mas nós vamos buscar. Ou seja, vocês são todos um bando de calvinistas e ficam me atacando ainda. Mas até agora nós não citamos nada de Calvino, só citamos a Bíblia. Citaram a Bíblia naqueles pontos que ela concorda com Calvino. Mas é isso, viu? Eu acho que esse seria o texto mais polêmico, porque a tradução está... Eu não digo que está errada, viu, gente? Porque é possível você traduzir a palavra hebraica para quando, mas ela aparece mais das vezes como porquê. Isso eu posso falar, que agora eu estou estudando hebraico, né? E não tem auristo no hebraico não, viu, Fábio? O auristo é só no grego. Então, por exemplo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa palavrinha que está aqui, que se traduzir para quando, é a mesma que está no Salmo 23, né? Porque tu estás comigo. Então, como você tem a possibilidade de traduzir... E o contexto também de Jeremias, né? Eu quero até ler o contexto para terminar, pode ser? Pode. Vamos ver o contexto de Jeremias aqui. Pastor Carlos, antes de eu terminar, deixa eu fazer uma pergunta. Então, para que nós não envenenemos a panela, seria então necessário que fizéssemos o tal do FCD, né? Que é o foco da condição decaída. Porque, às vezes, na maioria dos textos, a gente quer... igual a condição, né? Quando eu conseguir, né, buscar a Deus de todo o meu coração. Porque se a gente parte do início de que eu sou decaído, né? Eu tô caído e eu dependo de um Deus gracioso, né? Eu dou uma chance a mais a olhar para o lado da graça. Seria um pouco assim também? Exatamente. E uma coisa engraçada, Fábio, outro dia eu estava ouvindo o Luiz Saião. O Luiz Saião é uma boa pessoa para vocês ouvirem, tá? Ele é um CBB, mas um CBB muito bom. É um dos poucos pregadores, junto com o Spurgeon, que eu escuto e não boto defeito.
tá? E ele outro dia estava falando desse negócio da nossa condição de depravação total, né, Fábio? E ele falou uma coisa muito engraçada, né? Ele falou, nós acreditamos na depravação total, na condição total caída do ser humano, mas se alguém falar mal da gente, a gente acha ruim. Quer dizer, a gente acha ruim, que absurdo, né? A gente acreditar na depravação total e alguém falar mal da gente, a gente acha ruim, né? A pessoa bater na nossa cara e a gente não querer virar o outro lado, como se a gente tivesse razão. Então, nós precisamos realmente estar nessa condição, Fábio. Nessa condição de depravação total, que a nossa condição é de seres caídos, e para nós só tem uma solução, a graça de Deus. E o contexto aqui de Jeremias, que eu quero ler, vou ler a partir do versículo 10, 29 e 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Veja que essa promessa não tem condição. Ele está dizendo, eu vou fazer. Completou 70 anos, eu vou fazer. Eu sei, esse versículo aqui o pastor João gosta, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão, porque me buscareis de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor. Eu trarei vocês de volta ao lugar onde os mandei para o exílio. Então, esse é o contexto. Eu vou fazer. Eu vou trazer de volta, eu vou dar paz, eu vou dar um futuro, eu vou dar uma esperança, vocês vão me invocar, se aproximarão de mim em oração, eu ouvirei, me buscarão e me acharão, porque me buscarão de todo o vosso coração. Agradeço a oportunidade. Você não sabia que eu tinha um tio pastor, João? Não. Não? O irmão do meu pai, ele se converteu na adolescência, na Assembleia, se tornou pastor, ele foi pastor aqui, fundou várias igrejas, foi pastor em Goianésia, pergunta aí na Igreja Batista, aí, na Igreja da Assembleia, se conhecem pastor Alberto Nunes. Tem um templo aí da Assembleia de Deus, foi ele que fez. O Fábio é da Assembleia. Você lembra não, porque tem várias assembleias, né? Tem vários campos. Uhum. Talvez não ele é do campo de Anápolis, do Clarismundo, eu não sei qual que campo é esse. Clarismundo. Clarismundo. O meu tio Alberto, ele construiu um dos templos aí da Assembleia em Goianésia, Alberto Nunes. Daí acho que ele foi para o Fim Social aqui em Goiânia, e do Fim Social ele foi para os Estados Unidos. Acho que tem uns 30 anos que ele está nos Estados Unidos. E uma vez eu fui ver ele pregar lá na Assembleia de Deus, lá em Anápolis, e lá tem o dono da igreja, o chefe, né, que é o Clarismundo, pastor presidente. Então, você receber uma oportunidade para pregar é uma honra muito grande. E era um congresso com milhares de pessoas, uma igreja lá em Anápolis que cabe 10 mil pessoas. Eu fui lá e ele foi pregar nesse dia. Ele recebeu a honra de dar uma palavra do congresso, uma introduçãozinha lá de 10 minutos. Ele foi lá, falou e terminou, e agradeço a oportunidade. Aí eu aprendi com ele, desde esse dia, eu achei muito humilde da parte dele, sabe? Porque no nosso meio batista não tem essa humildade, entendeu? Agradeço muito a oportunidade. No meio pentecostal é normal agradecer a oportunidade. Isso, porque tenho a autoridade, né? Chama-se autoridade espiritual, tá? Então, a autoridade te deu a oportunidade. Certo. Então, assim, alguém escreveu aí anteriormente aí que a verdade é que nós estamos nós vivemos num tempo muito complexo, né? Você liga a televisão, você abre o Facebook. A Ilane, quando ela se converteu, ela estava terminando pedagogia, ela está aí presente, e ela veio e trouxe uma frase da pedagogia para a igreja na época. Ela falava assim: nesse tempo de muitas vozes, a gente precisa encontrar a voz correta, né? E eu sempre me lembrava daquela experiência do quartel de ordem unida lá, que botava muitos superiores falando, você tinha que identificar a ordem do seu, né? E Jesus fala que as suas ovelhas ouvem sua voz e a conhecem.
eu penso que definitivamente esse desenvenenamento aí está intimamente ligado a conhecer a voz de Cristo, né? Conhecer a voz de Cristo e saber os seus caminhos, né? Conhecer os seus caminhos. Nós vivemos esse tempo do despertar da graça, né? Eu posso dizer, eu acredito Graças que nós a vivemos Deus. num despertar da graça, mas como todo pensamento para ser consertado, ele precisa. As pessoas não gostam nem muito da palavra equilíbrio, mas até para viver a graça nós precisamos do equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio, porque o juízo, como eu disse, né? A graça é um lado da moeda, mas haverá o julgamento, nós não seremos condenados, mas Paulo nos garante que nossas obras serão expostas como serão provadas pelo fogo, né? Conhecidas de todos os seres. Então, assim, há uma necessidade muito grande de ler bons livros, de ler a palavra, né? De ouvir boas palavras, né? De ter referência, não é? Né? Às vezes, assim, é interessante. Às vezes, assim, nesses dias que a gente vive, então é comum a gente receber pelo menos uns 5 links de pregação todos os dias eu recebo, né? Como pastor, as pessoas gostam de doutrinar a gente. Então, assim, às vezes eu abro e não escuto, às vezes eu prossigo, porque realmente precisa ter um critério, precisa ter um caminho, nós precisamos assentar e desenvenenar mesmo, né? É tão difícil desenvenenar a mente, né? Nesse tempo tão como diríamos assim, tão complexo de tantas vozes, né? Desenvenenar e ouvir a voz de Cristo, né? O Samuel disse que a live foi soro puro num tempo de muito veneno, né? Que Deus nos abençoe com esse remédio de purificar. Pastor Amarildo fez uma pergunta aí para o senhor, responde. Se vira e responde. O senhor foi pago, muito bem pago, então responda. Eu não vi. Desculpa. E a hipergraça? O que você tem a dizer sobre essa ideia de hipergraça nesse tempo? Isso, a o primeira Fábio diz vez que é a teologia do coaching. Não, é a primeira vez que eu ouço a palavra hipergraça. Tá? Coach, a gente tem algumas noções de coach. Quando eu estava desviado, eu voltei para a igreja no momento em que eu estava planejando virar um coach. Jesus sara, cura e liberta e tira os demônios também. Mas eu conheço pouco sobre isso. Mas, assim... Ela está perguntando se a hipergraça é um veneno. Eu digo que sim. Dentro do contexto coach, talvez seja, né? Mas dentro da Bíblia, não. Em Jesus, não. Como assim? Não tem como exagerar, não. Aliás, tem que exagerar, porque do jeito que nós somos cabeça dura, né, a graça tem que ser exagerada até o limite máximo na nossa vida, para que a gente nunca coma veneno. Mas pastor, escuta aqui meu testemunho. Uhum. Você, claro, hein? Isso tem que estar gravado aí, depois eu espero não ser processado. Mas há uns 5 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu venho pregando aqui na igreja que o problema do ser humano não é o pecado. Eu me lembro quando o pastor José Delcio começou a trabalhar comigo, e eu sentei com ele e tive essa conversa com ele, ele ficou apavorado. Ele falou assim, não, mas a gente não pode falar isso para as pessoas, se a gente falar, as pessoas vão pecar a revestrez. Não, elas já pecam a revestrez, não vai aumentar muita coisa, não. Eu falo assim, o problema, porque a Bíblia diz que o pecado tem cura, Cristo na cruz do Calvário. Mas a Bíblia, então eu sempre preguei que o problema é o coração duro, porque a Bíblia diz que a este Deus despreza. Não sei se estou envenenando aí a palavra de Deus com esse link, mas assim, eu sempre defendi isso. Então, assim, agora nesse despertar da graça, eu fui acusado algumas vezes de ser legalista. Eu falei, poxa, mas vocês estão entrando numa escola que eu já fui expulso. A hipergraça, ela beira o coach e ela traz... o Samuel disse que tem a ultra, mega e a sub. essa hipergraça, ela traz uma ideia, e aí é quando eu vou confessar o meu pecado. Então, deixa eu terminar. Senão eu vou ir, eu digo, eu mato esse cachorro do senhor aí.
Que me irritou desde o primeiro momento da live. Meu Deus, pior do que eu Vê se melhora. Fechei a janela aqui, vê se melhora. Tá, então escuta aqui. Então eu particularmente tentei ouvir o Aloysio. Eu não consegui, porque talvez eu seja legalista e envenenado demais para isso. Porque chega num ponto da graça que Paulo, quando ele superabunda a graça, ele não descaracteriza o pecado. Assim, a hipergraça tira total de cima de Deus, de cima do homem. Eu sei que nós estamos na condição de total depravação. E isso é teologia do mais alto nível. E esse momento vale todo o dia que a gente gastou para produzir essa live. Né, que nossos patrocinadores não têm nos pagado. Mas, então, assim, isso é incrível, isso é teologia bruta. Então, assim, essa graça nós queremos que o poder e a misericórdia de Cristo tire de cima de nós a ação total de Deus, toda a responsabilidade, porque nós jamais daremos conta de pagar o pecado. Entretanto, todavia, eu ainda preciso abraçar a palavra de Deus, e quando eu falo mandamento na minha mente não são os 10 mandamentos, é a palavra de Deus. Eu sempre entendi assim, ela não prescreveu, ela ainda me chama, né? Ela me chama a ser bondoso, ela me chama a buscar, ela me chama. E aí o coaching com a hipergraça, como diz o Samuel, a ultra, mega, super, ela tira, viva, né? Vira quase uma Coca-Cola, viva a vida. Né? E não esquenta não, que lá no final Deus vai salvar todo mundo de igual forma, porque ele é muito amor para mandar alguém para o inferno. Fala, pastor. Não sei. Nos pastorei. O que eu conheço do coach, eu comecei a entrar por esse caminho, né? E tem alguns colegas de trabalho na escola que são ligados a coach. Não vejo nada de hipergraça no coach. Não vejo nada. É zero de graça no coach. O coach não tem graça nenhuma, pelo que eu conheço. Pode ser que tenha alguma linha, algum ensinamento. O coach é meritocracia pura. Esse é o meu problema com o coach. É por isso que eu não quero coach. Tá? O coach é legalismo em alto nível. Faça isso que isso acontece. Né? 10 passos para você ser bem-sucedido. 10 passos para você ser uma liderança eficiente. Faça, se comporte à altura, tenha postura, sorria da maneira certa, tenha a tonalidade de voz correta, tenha o olhar altivo, pense positivo, nunca reclame, entendeu? Quer dizer, é cheio de leis, faça, não faça, do começo ao fim, não tem nada de graça no coach. E eles mesmos pregam isso, e eles se orgulham de dizer isso. Não tem nada de graça. Outro dia eu estava ouvindo um pregador coach, e ele estava falando, olha, fulano é bem-sucedido, ciclano não é bem-sucedido. Então, você acha que Deus gosta mais do fulano? Não. Esse raciocínio já me pegou muito no começo da minha vida cristã, de pastorear. Ele é bem-sucedido porque ele agiu assim, assado. Se você agir assim, assado, você vai ter o mesmo sucesso, vai alcançar o mesmo número de membros na sua igreja, vai ter o mesmo carrão, vai comprar a mesma casa, a mesma mansão. Gente do céu, isso não é graça, isso é legalismo. Tá? Isso fomenta inveja, amargura, entendeu? Revolta, decepção. A graça é totalmente diferente, gente. A graça é totalmente... fala assim, vocês são salvos pela graça, para que ninguém se glorie. Quer dizer, o único objetivo da graça é matar a carne. E o ponto central da carne é o orgulho. Eu tenho convicção disso. Tá? Que o orgulho é a fonte de todo pecado. E Deus quer matar o pecado na fonte. Quer dizer, o fato da gente querer ser o que a gente não é, que a gente querer ser Deus, da gente querer achar que a gente pode ser sem ele, que a gente dá conta de se virar sem ele. Basta seguir as regras do coach, que vai dar certo, entendeu? Você não precisa de Deus. Eles não falam de Deus, não falam de Jesus, não falam de perdão, não falam de graça. Fala de você fazer a coisa certa e merecer o que você vai ter na vida, é o que você merece, nada mais, nada menos do que isso. Tá? Então, essa é a minha visão. Eu quero ler aqui Hebreus 12, 28. Esse texto caiu no meu olho agora, esse dia também, né? Meu olho estava queimado para ler esse texto. Fala assim, ó, 12, 28? Isso.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Gente, esse fogo ele queima mesmo a nossa vista, viu, pastor? Eu gostei dessa ilustração que você usa. É um fogo tão consumidor que a gente fica tão vidrado nele, ele não consegue ver outra coisa. Entendeu? Mas olha só o que o texto está dizendo, né? Retenhamos a graça. Por que tem que reter a graça? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você vai enfrentar ele sem a graça? Você vai enfrentar ele com base nos seus méritos, nos seus esforços, na sua força, na sua santidade própria, na sua justiça própria? Você vai enfrentar ele dessa maneira? Olha, ele é um fogo consumidor, você vai se dar mal. Por isso que ele fala, retenhamos a graça. Né? Paulo fala para Timóteo, fortifica-te na graça, e não com alimento, não com regrinhas essa, regrinhas aquela, você vai ficar doido. Então, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus. Né? Retenhamos a graça. Então, nunca a graça vai ser demais, viu, marido? Nunca. Pelo contrário, a graça que quebranta o nosso coração, que nos humilha. Né? O coach é a pregação da meritocracia, do orgulho, da soberba. Falar assim, não, eu tenho porque eu consegui. Você não tem? Sinto muito por você, meu amigo. Faça igual eu e você vai ter também. Né? Não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem gratidão, não tem amor. Tá? Então está fora da graça. Graça, hiper, mega, super, plus, o que você quiser colocar, é isso mesmo que nós precisamos, é graça sobre graça, é Jesus. Mas não se esquecendo de que a proximidade com ele gera... A graça, ela nunca vai nos deixar folgados. Você mesmo cita aquele versículo, pastor João, que fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Sim. O que é esse amor de Cristo? Essa graça. Que graça constrangimento é esse? O constrangimento é esse, não é? É que eu não posso ser salvo pela graça, eu não posso estar mergulhado nessa graça e não ter compaixão. Ele me constrange a quê? Me constrange a ter compaixão, me constrange a perdoar, me constrange a amar, me constrange a estender a mão, me constrange a ter paciência, me constrange a compreender, me constrange a morrer para mim mesmo e viver para o outro. É aí que a hipergraça bate, pastor, que ela diz que não precisa constranger. Que Cristo fez, pronto, acabou, não te constranja nada. É dessa hipergraça que a Marilda falou. Não, aí não é a graça de Deus, não. Isso é uma graça que eu nem conheço, mas não é a graça de Deus, não tenho certeza. Porque, assim, eu particularmente, né, o senhor sabe disso, aliás, nós brigamos muito lá na década de 90, porque o senhor é arminiano e eu calvinista sempre. Eu nasci calvinista. Antes de converter, eu já era calvinista. Eu me converti primeiro a Calvino, depois a Cristo. Mas, assim, nós brigamos muito nessas ideias, né? Então, eu sempre creio na graça. Não tem como ser salvo, não tem como aproximar de Deus se não for por uma escolha dele, né? Nós não o escolhemos. Ele nos escolheu. Mas essa escolha precisa necessariamente gerar constrangimento em mim. Precisa não. Você falou a palavra errada. Não precisa não. Ela gera. Ela gera, é isso. Ela gera. Pronto, acabou. Então, quando eu falo preciso, esses dias eu falando tempo para o Samuel, eu vou falar aqui ao vivo para o senhor agora. Né? Eu vou dizer para ele, calma, meu jovem, porque o Samuel ele é pastor, né? Ele já é pastor e no futuro ele vai pastorear uma igreja, isso é inevitável para ele, porque Deus o chamou para isso. Uhum. E eu falava isso para ele. Não tem como, e inclusive eu mencionei o senhor, eu falei, Samuel, você está igual ao pastor Carlos, né? Chega um momento que você assume um rebanho. Essa semana eu fiz uma pastoral da higiene e limpeza dos lares, como isso é benéfico para a família. Né? Aí o irmão perguntou assim, me mandou, automaticamente quando eu publiquei, me mandou, o que te leva a pensar, a fazer uma pastoral dessa? Eu falei assim, é a visão global do rebanho. O rebanho muda muito a perspectiva. Eu falei, Samuel, você ainda tem muito chão ainda, né? E você ainda tem muito caminho. E você vai chegar um momento que você vai entender o que Paulo falou assim, subir ao sétimo céu, ouvir coisas inefáveis, queria falar-vos, mas tem que falar, não adultere, não fale do seu irmão, não finque a faca no seu irmão.
Mas ele queria falar de coisas inefáveis. Agora, assim, não abrir mão da graça, não perder a perspectiva da graça e saber que ela gera um constrangimento que me aproxima de Cristo. Ela gera mesmo. Assim eu creio. Eu também. Você também, Fábio? Vocês também aí em casa? Não, né? O Samuel ali, para encerrar, o Samuel disse assim, hipergraça, só para a gente fechar com esse assunto, né? Hipergraça não é graça, é um péssimo nome para libertinagem. E o pastor Eli, eu me lembro do pastor Eli, eu acredito que o pastor Eli foi meu professor no seminário. E diz, constrangimento é aquele sentimento de vergonha que jamais serei o homem que deveria ser, embora eu viva por esse ideal e busca. Eu creio nisso, pastor Eli, que esse constrangimento gera em mim essa busca, mesmo sem saber que eu nunca serei aquilo que Cristo espera e merece que eu seja, mas ainda assim eu vou buscar e refazer. Eu fico pensando na vida cristã como um recomeço todo dia, né? Nossa, hoje foi terrível, eu pequei. Eu me lembro demais do John Bunyan na caminhada dele, e agora eu lembro a autobiografia dele, eu descobri que ele é o Peregrino. O Peregrino foi a autobiografia dele fantasiada, romanceada, né? Todos os passos que ele passou na vida, o Peregrino passou. Então, assim, é aquele eterno levantar da manhã e recomeçar tudo. Né? Ontem eu não prestei, ontem eu não dei conta, hoje eu estressei. Nossa, hoje eu cheguei ao fim do dia hoje com igreja e tudo, e amanhã é dia de pastor e tudo, e tá, enfim. Falei assim, amanhã tem que levantar, dar uma sacudida, abraçar a graça e recomeçar. Senão a gente não consegue. Prosseguir, a Marilda diz, né? O pastor Eli disse que foi mesmo. Pois é, pastor Eli, eu me lembro do senhor, né? Então, o senhor tá velho, porque o senhor foi meu professor e olha que eu tô velho. E a Marilda diz, esse é o objetivo final, é prosseguir para o alvo todos os dias, né? Todos os dias prosseguindo para o alvo, né? Gente, foi muito incrível, foi maravilhoso. Eu falo como os transluzentes lá no monte, que pena que a gente não pode, o apóstolo, como a gente não pode construir tendas e ficar aqui conversando o resto da vida, que como diz a Elaine, conversa boa, e é muito agradável, a gente cresce demais da conta. Nós vamos dar aí a folga agora das férias, e assim que a gente voltar de férias aí, a gente retoma aí. Eu acredito que nessas férias, né, o pastor Carlos vai vir, vai pregar ao vivo e a cores aqui, né, no domingo desse aí, ou ele vem no aniversário do pastor José Delso, ou vem no meu e vai ficar no domingo e pregar no domingo, né? Então, deixa eu só complementar isso aí, pastor. Já vou confirmar, tá? Eu estarei no seu aniversário porque eu vou em Minas Sul no final do mês. A Daniela vai operar, né? Ela vai ficar de repouso agora uns dias, e aí eu só posso ir no final do mês mesmo, por causa dessa operação. Beleza. Então o pastor vai estar aqui. Então, o meu aniversário é 31 de julho, e então, dia 1º de agosto, primeiro domingo de agosto, o pastor estará pregando aqui na igreja. Isso. Tá? O presente vai ser a presença. Vai ser o sermão. Mas o relógio tá bom. Então, assim, pastor, muito obrigado, valeu demais aí o tempo, né? A gente até brincou aqui antes, aqui no make-off, e hoje é dia dos namorados, tá todo mundo no jantar romântico, nós não vamos dar audiência, mas foi bênção, né? Foi maravilha, conversa boa, participação boa, todos vocês aí. Rever vocês, pastor Eli, um abraço, né? Rever tantos anos que eu fiz seminário, eu terminei em 95, ou 96, não me falha a memória, então tantos anos aí se passaram, e revê-los todos aí, e Deus abençoe. Obrigado, pastor, suas considerações, seus agradecimentos, para a gente sair do ar. Agradeço a oportunidade. Gente, olha só, não sei se vocês assistiram um filme chamado Dogville. Filme chato, rapaz, acho que são 3 horas de filme. Eu assisti esse filme quando estava na universidade, incrédulo, e tentei entender o filme e não consegui. Aí, agora, nessas férias, revendo alguns filmes, a Daniela sempre me cobrando assistir filme, e eu resolvi passar Dogville de novo para ela. Gente, que coisa terrível, que coisa terrível. A Bíblia destrinchada ali no filme, do começo ao fim. Tá? Se vocês quiserem, eu dou spoiler, senão vocês vão assistir. Tá? Mas a única coisa que eu posso dizer do filme aqui agora, dando um spoiler pequeno, é que é o que o Samuel colocou aqui, né? Não temos que ter medo da graça, porque alguns abusam da graça.
Claro, né? Judas fala, transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Sempre vai ter gente para fazer isso. Mas essas são as pessoas que não conhecem a graça. Eles pensam que conhecem. E porque não conhecem, eles abusam. Tá? Eles tiram conclusões erradas. Ele acha que graça é permissão para libertinagem. Não conhece a Deus, não conhece a graça, não conhece. Então não tenham medo, tá? Porque as pessoas abusam da graça, não tenham medo de mergulhar na graça, inclusive na hipergraça. E não confunda a hipergraça com coach, que coach não tem nada de graça. É meritocracia na veia, do começo ao fim, de cabo a rabo, né, como a gente fala. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês aí, prazer revê-los, Deus abençoe. Realmente aí coloque suas considerações finais aí no chat aí, que sua impressão sobre a live, e que Deus abençoe todos vocês, e até a próxima, um grande abraço aí, muito bom revê-los todos. Obrigado, Fábio, aí pela manutenção aí da informática.